Minha saudação a todos vocês que estão com a gente aqui na nossa TV Serra Farroupilha, a minha, a sua, então é a nossa TV, a TV da nossa comunidade. Estamos chegando e a partir de agora entra no ar a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta na programação dos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, e ainda também pelas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no site www.tvserra.tv. Ali você encontra todos os conteúdos que são produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. E também tem um streaming com a programação 24 horas. Rolou na net, está simultaneamente, está espelhado na internet, na rede mundial de computadores. Peço a licença agora durante o período do vídeo para a retirada da máscara e quero de imediato apresentar o nosso convidado que ainda está com a máscara. Abre a câmera aqui, está aqui, Senair Gomes da Silva, ex-presidente da Six Farroupilha, empresário da nossa cidade também e um intelectual porque tem domínio em quase todos os assuntos, se não todos, e é o nosso convidado no dia de hoje quando a gente abre um pouco mais, pulveriza a nossa pauta com questões sempre do momento. Meu caro Senair, prazer te receber aqui nos estúdios. Que cara de assustado é essa? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia. Eu já tirei minha máscara porque a gente tem que ser realista. Eu uso pouquíssimas vezes. Eu entro no restaurante de máscara, entro no banco de máscara. E agora já, quando o senhor começou a conversar, já eu tirei porque eu praticamente não uso mais, porque eu sou partidário da Dilma, admiro muito a Dilma. Sério? E se ela disse que quando todo mundo se vacina, se os outros usam máscara, por que eu tenho que usar? Então tá tudo certo. Mas falando sério agora... Nesse ponto tu concordas com a Dilma? Nesse e alguns outros, porque a culpa é do Bolsonaro. Se ele tivesse estocado o vento, não dava toda aquela confusão que deu. O vírus não andava tão rápido? Não, aquela confusão que deu em Porto Alegre, que destruiu 70 mil pessoas, ficaram sem luz. Se o vento estivesse estocado, não estaria destruindo a cidade de Porto Alegre, por exemplo. Sim. Mas falando sério, obrigado pelo convite, é sempre bom voltar aqui, dizer algumas coisas. A gente não tem assim tanto conhecimento quanto precisaria, mas a gente está sempre lendo, pesquisando. Lendo, ouvindo e assistindo, né? E assistindo. Então eu acho que alguma coisa fica. Na minha idade tem muita coisa que entra, como diria a minha mãe, entra no ouvido e sai no outro. Já sai no outro, né? No outro. Senair, eu quero aproveitar exatamente porque nós estamos no Brasil com muitos estados brasileiros que já estão tornando flexível o uso da máscara. Mais uma dezena de estados já retira a obrigatoriedade do uso da máscara em locais abertos, ao ar livre, mas mantém, por exemplo, em locais fechados nesse sentido. E já tem 3 capitais, pelo menos 3 capitais brasileiras, que aboliram a obrigatoriedade definitivamente. Rio de Janeiro, Natal e Brasília, no Distrito Federal. Está na hora da gente deixar facultativo a questão do uso de máscara. Se eu quero usar, eu uso, tu não queres usar, tu não usa. Chegamos a esse ponto? Eu acredito que já deveria ter acontecido isso há mais tempo, por um detalhe muito simples. Se eu me sentir ameaçado, eu vou me defender. Com o quê? Com a máscara. Eu vou colocar a máscara. Então, o senhor pode estar na dúvida se está com o vírus ou não, eu vou me proteger. Agora, se eu não sentir essa ameaça... mas o outro, mas se o outro está protegido, eu tenho que me preocupar. A máscara, se a gente analisar, ela serve para você. Mas se o outro está protegido. Se eu expelir o meu vírus, sim, o outro está protegido. Então, quem se sentir ameaçado ou com este medo, tem que usar. Eu acho que é um direito a usar a máscara. Agora, respeitando o direito do outro de não usá-la. Porque se ele for infectado, é ele. A responsabilidade é toda dele se ele for infectado. Então, eu acho que, até porque os índices hospitalares, os índices de internações, os índices de contaminações estão diminuindo bastante e rapidamente. A gente percebe graças a Deus, uma regressão nos casos da pandemia. Talvez não, é uma questão cíclica, né? Um ciclo. Se cumpre um ciclo com uma onda, com uma variante,
E depois a tendência, segundo os estudiosos, é de que agora a gente passe de 4 até 6 semanas nesse critério de estabilidade ou em queda. Depois poderá ter uma nova variante. Agora já estão falando de uma nova variante, eu não lembro mais o nome, mas é a junção da Delta com a Omicron. Ou seja, 2 variantes gerando mais uma variante. Mas isso sempre vai ter. Sim. É uma questão como com o vírus da gripe, né? Cada vez mais fraco. Sim. Eu ouvi uma explicação do doutor, que não é, como ele mesmo disse, não sou infectologista, mas sou médico. Doutor Leonardo? Doutor Leonardo. Bem interessante a maneira como ele enxerga. Eu tenho conversado com muitos médicos, porque eu sou um curioso, como eu sempre digo para eles mesmos. Lá nos fundos do agudo, a gente tomava chá disso, aquilo, aquele outro. Cada sintoma que a pessoa tinha era um tipo de chá. É um tipo de chá. E com vocês lá no Terceiro Lago não era muito diferente. Isso que vocês eram próximos a Caxias, nós éramos longes. Então, se a prática do pessoal lá do interior funcionava, pouca gente morria de gripe. Por quê? Porque se sabia como fazer. Em último caso, uma penicilina no músculo. Doía pra caramba. Era dolorido. Muito dolorido. Mas curava. No outro dia você saía trabalhar. Então, era... Aliás, a penicilina foi o primeiro antibiótico que foi produzido, né? Pois é, e funcionava. Sim. Eu lembro de estar assim com a garganta totalmente fechada, passava a minha tia, que ela lecionava logo adiante, porque muitas vezes eu fui de garupa com ela, né? Quando era bem jovem e era muito frio, não tinha calçado pôr no pé. Então ela gritava, eu ia correndo, botava o pé em cima do pé dela, do sapato, e pulava na garupa, embaixo da capa. E eu ia para a escola assim. Essa foi a professora, a minha tia, minha primeira professora. Então ela passava lá em casa na volta, e a mãe chamava para ela aplicou uma, lembro disso, aplicou uma penicilina, doeu muito. Mas no outro dia eu saí para trabalhar. Já estava bem. Já estava bem, e ir para a escola também. Com certeza. Nós temos muito ainda dessa questão de hipocrisia, se usa máscara, passou dos limites? Passou. Até porque politizaram, né? E até certo ponto as pessoas... Até o Dória agora já retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre, né? Mas no começo apavorou muita gente. Sim. Quando a gente vê na TV mostrando caixões e caixões sendo descarregados... Covas e covas sendo abertas por retroescavadeiras. Esse pavor que plantaram na população, eu não sei se era necessário para que a gente fique em casa. Desde quando eu me fechar dentro de um quarto, como eu fiquei fechado 2 dias, Olha, pode ser que eu estivesse me curando de um vírus, que eu nunca acreditei, mas, por outro lado, como fica o meu psicológico? Uma pessoa que nasceu livre... Tenta curar uma coisa, mas complica outras. Isso eu tenho conversado com os médicos sobre isso. Inclusive, eu disse para o doutor Tiago Brunet, o senhor me salvou de uma doença pior. Porque se eu tivesse ficado 14 dias, início de 2020, isolado, hoje eu até fico, sem problema, porque eu estou me acostumando com uma vida menos livre, por opção. Sim. Mas eu não conseguia ficar em casa um meio-dia. Hoje eu fico. Uma tarde, por exemplo, hoje eu fico tranquilo. Porque a gente tem que se acostumar com esse novo momento da vida. E eu não estava acostumado com esse novo momento da vida. Porque eu estou fechando 70 anos, estou aposentado. E segundo meu pai, se eu não aproveitar agora, vai ficar pouco tempo para aproveitar depois. É cada dia menos, né? Hoje eu fui a São Marcos, voltei perto do meio-dia. Aí disse, segura aí que eu vou almoçar a meia hora contigo, que era para mim almoçar lá em São Marcos. Sim. Aí eu resolvi vir. Então essa liberdade, e aqui eu sempre falo em liberdade, verdade. Um dos maiores patrimônios que a gente tem. Claro que a gente presta conta para a esposa, as filhas, porque é da família e é uma questão de deixá-las tranquilas. Mas eu vou onde eu quero, na hora que eu quero, volto a hora que eu quero. Coisa que eu praticamente nunca tive isso, de uma idade para frente por compromissos, não por outra coisa. Com certeza. Bom, tu fosses a São Marcos, já pagou um pouco mais no combustível, já gastou combustível mais também. Sinair, nós tivemos na quinta-feira um anúncio por parte da Petrobras de um aumento, eu vou arredondar, de quase 20%, 18% em cima da gasolina, do diesel, enfim, dada a elevação do valor do petróleo, do barril do petróleo no mercado internacional. E segundo dados estatísticos, uma média de 12% da gasolina consumida no Brasil, ela é importada.
ela vem de fora. Então, o país não é autossuficiente, o país é quase autossuficiente, mas ele ainda demanda de importação de gasolina e demanda de importação também de óleo diesel. Nós temos aí o litro da gasolina chegando a quase 8, oscilando entre 7,5 a 8 reais. É uma facada, né? Então, sem politizar, eu te lembro de uma coisa. O problema do Brasil não é a extração do petróleo. Sobra petróleo o petróleo bruto sobra para exportação. Tem matéria-prima. Tem matéria-prima. Temos, assim, sobrando. Onde está faltando? Refinaria, certo? O refino. Falta no refino. Vou repetir. Abreu e Lima era a refinaria. Era a pupila dos olhos de ouro de 2 governos anteriores. Era a pupila dos olhos. Era a galinha dos ovos de ouro. Refinaria. Aí sim nós podemos dizer que somos autossuficientes. Quando foi declarado lá atrás, nós somos autossuficientes na extração do petróleo. O refino, não. Por isso o senhor fala em 12%, que vem de fora. Acompanha o dólar. Tá. Então, como diz, está dolarizado o valor. Por que eu falo isso? Porque Abreu e Lima foi pago 2,5 vezes até 3 vezes, depende. Depende dos cálculos que alguém faz. Ela começou a ser construída com um orçamento, depois veio os aditivos, veio outro. Eu não sei se está pronta, não tenho essa informação e nem pesquisei. Porque essas coisas me irritam muito. Quando que nós temos, e vou voltar um pouquinho no tempo, nós falamos aqui mais que uma vez, nós pagamos Tribunal de Contas, Congresso Nacional. Qual é o papel do Congresso Nacional? Ministério Público. Ministério Público, Defensoria, tem tudo. Qual é o primeiro papel do Congresso? Do Congresso Nacional? Fiscalizar os atos do Poder Executivo. E legislar. Onde estavam toda essa gente? Onde estava toda essa gente que nós pagamos para que a gente não precise? Nós não temos acesso a isso para fazer a fiscalização. Se nós colocaríamos um observatório social sem custo para a nação para fazer isso. Mas, infelizmente, a nossa legislação não permite. Tem o Tribunal de Contas, tem isso, tem aquilo, pagam muito bem. Pesquisem quanto ganha um ministro do tribunal, um desembargador, não sei do que cuida dessas coisas. E a grande maioria que está lá são figuras políticas que querem a indicação para lá, né? Então, isso nos proíbe e deixam acontecer o pagamento de todas as obras públicas que estavam sendo feitas no Brasil, que não eram muitas, mas foram a transposição do São Francisco foi pago quantas vezes? Então, a construção dos estádios foram pagos quantas vezes? O Senaíro volta ao mesmo assunto? Volto. Isso não pode mais se repetir. E eu até vou ser bem claro. Eu tenho um amigo que tem um candidato, ele adotou um candidato, está com 2 ou 3%, ou 6%, não sei, nas pesquisas. Então, a polarização vai ser entre os dois que a gente conhece. Então, eu fui bem claro com ele. Eu espero que o teu candidato continue vivo e continue. Na próxima eleição ele venha. Eu vou votar nele na próxima eleição. Nessa, não. Nessa eleição, nós temos que continuar mais 4 anos fazendo basicamente. Depois se o meu presidente de hoje for preso e os filhos junto, ótimo. Basta provarem que ele fez coisa errada. Agora, neste governo não se vê isso. As obras estão sendo terminadas e não tem denúncia. E agora nós temos fiscais. Porque dentro do Congresso Nacional tem muita gente fiscalizando o poder executivo. Entendeu? Então, por que a gasolina está cara? Agora o presidente disse que vai assinar esse decreto, tirando 30% da União e 30% dos estados. Sim. Então, ao invés de aumentar 90%... Cai a carga tributária. Desculpa, incorporei a Dilma de novo. 30 centavos em litro. Então, ao invés de aumentar 90 centavos em litro, vai aumentar 30 centavos. Se isso vai retroceder um pouco agora ou não... Não, vai aumentar 60 centavos, se aumentaria 90, retira 30 centavos? Da União e 30 do Estado. Bom, sim, ok, aí sim. 30 centavos e não por cento. Então, 30 centavos ao litro. Então, o decreto vai ser assinado provavelmente hoje ou amanhã. Sim, está na iminência. Está na iminência. Mas só para reforçar, se o senhor tem um aumento de R$1, que não é isso, vai ser menos, mas que fosse R$1, se ao invés de pagar 6, que a gente vinha pagando... 6,50 aproximadamente, 6,40 por aí? Não, eu pagava 6 aqui no centro. E no caminho também, 6 ao litro da gasolina, porque eu estou com um carro a gasolina faz um mês, antes eu tinha o carro diesel. Eu fui de sorte, né? Bem na mudança. Se aumentar 1 litro, R$1 por litro,
são R$ 55 em cada tanque. Eu, como não trabalho diretamente com o carro, não trabalho na rua hoje, se eu gastar 2 tanques por semana, são R$ 110 a mais no meu orçamento. Sim. É alto? É relativo, depende de cada um. Depende do poder aquisitivo de cada um. Agora, aquele que usa o carro diariamente, que de repente seja o seu caso, dói no bolso. Eu sei o que eu gasto de combustível, eu sei. Realmente dói no bolso. É verdade. Não, eu só queria fazer um comentário também, porque muitos estão dizendo assim, não, mas para que aumentar o preço do combustível só para dar lucro para a Petrobras? A Petrobras, ela tem acionistas. O que são acionistas? Em outras palavras, são pequenos donos. Né? Tem várias pessoas que são donos. Sabe qual que é o maior dono da Petrobras? O governo federal. A União. Então, a Petrobras, no ano passado, se não me falha a memória, a Petrobras deu mais de 100 bilhões de reais de lucro. 100 bilhões. Sabe com quanto ficou o governo federal? 70, vamos arredondar, 70 bilhões de reais. Sabe o que é isso? É 2 Auxílio Brasil por ano. Dá para pagar o Auxílio Brasil por 2 anos para a população. Por isso que o governo quer perder isso. Vamos abrir mais um pouquinho. Também, o erro da Petrobras não é o lucro. O prejuízo no passado que foi problema. Uma passadinha da vida e assim vai. Sempre lembrando o passado para que não se repita. Por isso que eu acho que temos ainda mais um tempo para corrigir algumas outras coisas. Isso aí foi corrigido. De prejuízo está dando lucro. Nós temos que aplaudir e não criticar. A crítica vai, o que se faz com esse lucro? Porque se o governo ficou com 70, distribuiu para os acionistas 30 e tantos bilhões. Sim. Certo? É bastante. Por que o governo não abre mão a mão do valor dele, então? Não, mas esse lucro da Petrobras é só fiscalizarem. Olha o que o problema volta a ser o mesmo. Se o Congresso Nacional, que tem gente lá fiscalizando dia e noite, pesquisarem e forem atrás, esses 70 e tantos bilhões vão para o aspecto social, assistência social. Sim. Isso é a destinação desse excedente. Porque uma parte, e que eu acho muito, a divisão para os acionistas, que é em torno de 35%, 36% do lucro vai para os acionistas, é bastante. Podia ser um pouco menos essa distribuição e sobra mais para as obras e assistência social do Brasil. Essa é a destinação. Então veja que o erro não está no lucro. O erro estava no passado quando dava prejuízo. Nós não tinha que comprar passadinha e outros bichos. E botar gente lá incompetente na administração. Políticos, todos das... Olha os absurdos lá, como é que era? Aquele do olho caído. Cerverol. Era uma galera. A Dilma foi também, todos os políticos. Políticos assumiram as diretorias, o Collor não era da distribuidora, da BS Distribuidora. Não, políticos que faziam a empresa dar prejuízo. A empresa dava prejuízo pela roubalheira que todo mundo sabe. Petrolão, não precisa dizer outro nome. Agora deu lucro, porque nós temos fiscalização. Não estou dizendo que Bolsonaro e sua turma são santos. Eu estou dizendo que agora tem fiscalização. Por que eu quero este governo mais 4 anos e a mesma fiscalização que tem hoje? Tu quer coisa melhor? Nós tivemos dinheiro para a pandemia, tivemos dinheiro para tudo. Quase sobrou dinheiro. Estamos caminhando no rumo certo, então. Segundo diz o meu amigo Pedro Simon. Estamos no rumo certo. O trem está indo pelos trilhos. Nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida com a segunda parte da entrevista do dia e logo na retomada nós vamos falar, olha que a gente paga impostos, hein? Olha que tem muita coisa e se paga aqui no município e cai tudo tudo em Brasília, no bolo em Brasília. Então o dinheiro vai para Brasília e depois volta para nós? Será? A gente fala em seguida. Farroupilha é a nossa terra, é onde mora o nosso pessoal. Eu sou Geraldo José Alexandrini, eu sou o G da Big Fair. O grupo tem hoje 2.200 funcionários e em Farroupilha nós temos ao redor de 1.700. Há algum tempo a gente vinha buscando uma alternativa de plano de saúde. Nós precisamos encontrar uma alternativa em termos de custo e uma alternativa em termos de atendimento, onde a gente fosse atendido mais personalizado, mais pessoal. E a gente encontrou isso no plano do Circo. Não só indico, como já indiquei.
Tem várias outras empresas de farroupilha que aderiram ao círculo em função do nosso aval. É um círculo de amigos. É um círculo de amigos, sem dúvida nenhuma. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Big Fer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. A Bitcom está pique recém-solteira.
Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais, pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá, chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Nossa gente se vê aqui. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios. Senair, me conta uma coisa. Nós temos o chamado Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? O ente federal, o ente estadual e o ente municipal. Quem é o maior? Federal, depois estadual, depois o município. Então a gente paga impostos em tudo. Você vai comprar pão, você paga imposto. Você vai comprar carne, você paga imposto. Você vai comprar bebida, você paga imposto. Qualquer coisa, você vai comprar essa caneta, você paga impostos. O município fica com uma migalha de impostos, em torno de 25%, se é a 15%. 25%, uma média, vai para o Estado. E o maior bolo vai para Brasília, vai para o governo federal. Eu quero te perguntar e quero te provocar. O valor que vai para Brasília volta para nós? Volta. A conta é gotas. Uma partezinha bem pequena, como você falou. A migalha, vem uma migalha. Então, eu tive a sorte de receber hoje, num grupo de WhatsApp, um mapa da distribuição, da devolução do dinheiro arrecadado nos municípios. Sim. Você falou bem. O município que ganhou a migalha é onde acontecem as coisas. As empresas estão instaladas onde? Nos municípios. Então arrecada por ali, através da mão de obra do teu munícipe, você produz, carrega no caminhão muitas vezes de placa do próprio município, quer dizer, 80%, 90%, sei lá quanto, do que é produzido é dentro do próprio município. Aí você arrecada, vai 58% para a União, fica na União, para ser administrado pela União, 24% depois que chega lá, vem para os estados, porque o 100%... Mas primeiro entra em Brasília. Entra em Brasília, nos cofres da União. Aí 24% desse bolo, que chegou a 1,5 trilhão, uma coisa assim, 1,3 ou 1,5, não sei agora. 24% vem para os estados, muitos com verbas já carimbadas. Sim. Você vai ter que usar na saúde, você tem que usar na educação, você tem que usar em tal coisa, já vem com verba desses 24%. E 18% vem para o município, também, muitas vezes, através de verbas já com carimbo. Você é obrigado a usar aqui, ali ou lá. O que chamou atenção nessa distribuição é que o campeão, a cada real, prestem bem atenção, a cada real recolhido pelo estado do Acre, volta para ele R$ 730. Cada real arrecadado volta R$ 730. O que menos recebe, cada R$ 100, foi de novo incorporadinho, cada R$ 100 recolhidos pelo Acre volta 730. Ou seja, 7,3 vezes mais. Sim. São Paulo, cada... Estado 100, mais populoso do país. Cada R$ 100, e também o que mais arrecada, disparado. Cada R$ 100 que vai para Brasília, que saiu de São Paulo para Brasília, volta R$ 9. Olha a diferença. Sim. Volta 9, enquanto que o Acre leva 730 de R$ 100 arrecadado. 7 vezes mais. O Rio Grande do Sul, cada R$ 100 que vai para Brasília, voltam apenas 35.
Então a nossa participação é R$35 reais a cada 100 arrecadado, que seria 35%, segundo o cálculo da Dilma. É 35% de 100 reais, dá 35 reais. Arrecadado volta a 35, então não seria assim tão ruim. Como Santa Catarina é 20, Rio de Janeiro é 21, tem um outro aqui que arrecada, recebe muito mais. Geralmente os estados do Nordeste devem ter uma boa arrecadação, né? A Rondônia... Boa arrecadação, não, bom retorno. O Amapá, o Amazonas é 685. O Amapá... Roraima também deve ser Roraima, bastante. 520. E o Amapá, 685 de dinheiro que volta para o seu estado, quando ele arrecada apenas 100. Cada 100 volta 685. Mas está totalmente errada essa questão do chamado pacto federativo, né? Deveria ser completamente diferente. Por que você encaminha para... Você tem que... o dinheiro vai para Brasília e depois volta... A gente está vivendo agora, Sinair, o período da declaração de ajustes de rendimentos da pessoa física. Em outras palavras, declaração do imposto de renda, né? Então, nesta edição da declaração, nesse ano, você pode fazer a destinação de até 6%. 6%, isso a Nádia Gracelli entende muito bem, do seu imposto, você pode destinar para o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, ou para o Conselho Municipal do Idoso. Já fica direto aqui, não precisa ir em Brasília, né? Então, se fica aqui, a gente corre menos risco de alguém pegar. Ou né? se perder no caminho, daí da Pode volta. acontecer. Então, mas é apenas 6%. É pouca coisa. Já que vai voltar 35%, porque não fica já no município. Sim. Então, mas a questão dos 35% contra 73% do arrecadado, ou 700% do arrecadado, né, que é o caso do Acre, que nós falamos aqui, eu queria saber, e sou curioso em saber, quais os critérios adotados. Será que o Acre é tão pobre assim, que arrecada 100 e tem que pegar 700 de volta? Ou seja, tu tem um auxílio de 630 na proporção. Sim. E eu queria saber por que esses estados lá do Nordeste, Norte e Nordeste, têm essa diferença enorme de retorno dos seus impostos. Retorno não, porque o governo arrecada naquele estado 100 e devolve 700. Então, esse investimento federal nesses estados. Eu queria saber quais são os critérios e por que isso vem de longa data e não há mudanças. A pobreza continua, pelo menos em nome, que são estados muito pobres, que não têm condições de produção. Mas como não? Agora tem água, a desculpa acabou. Agora tem a transposição das águas do Rio São Francisco, né? Dessalinização das águas do mar, que já estão em processo de testes. Então, equipamento que veio de Israel e estão sendo testados já bem avançados. Então, a água do Rio São Francisco não atinge todo o Nordeste, todos os municípios, mas está indo assim rapidamente a questão dos poços artesianos. O grande problema nosso, neste momento, é que nós temos pouca informação. Se a gente quiser saber quantos quilômetros de estradas foi feito nesse governo, quantos trilhos, quantos quilômetros de trilhos... Quantas ferrovias, quantos quilômetros de ferrovia? Eu vi lá 9.900 e quantos quilômetros de estradas. É que há todo um boicote da grande mídia do país com relação ao governo. Isso está claro, né? Isso é claro. E sabe que o volume de recursos para a publicidade de governo também foi reduzido. Foi tosado praticamente. Ficou assim. Então, tudo isso cria uma desinformação. Para você conseguir. Me chamou a atenção, Tarcísio está super cotado para ir ao governo de São Paulo, porque está super bem nas pesquisas, porque é um cara que fez acontecer, fez rodovia, ferrovia, os aeroportos foram concedidos, os portos foram concedidos. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos recebendo reflexos desse trator que é o Tarcísio. Tá, mas a gente tem que pesquisar. Tu não ouve isso na imprensa. Tu não vê nada de dados.
Só de curiosidade, eu fui pesquisar. Não, a gente vê dados, sim, mas dados que comprometem o governo, talvez, né? Só. E se você... Que comprometem não, que são desabonatórios ao governo. Eu gostaria de ter isso divulgado. Se você que está nos assistindo aqui na TV Serra e pesquisar entregas do governo Bolsonaro e entre principalmente no site do Ministério do Turismo, que ninguém fala, Ministério do Turismo, são folhas e folhas, 700 e tantas obras dedicadas ao turismo, patrocinado pelo Ministério do Turismo. É impressionante o número de obras que são feitas visando o turismo, que é a maior indústria do mundo que não polui. Com certeza. E nós vamos ter que fazer isso de Farroupilha também. Eu quero te colocar um outro assunto. Você demonstra uma certa inquietação com relação à questão da alta complexidade, é isso? De valores para alta complexidade. Tu aprofundou o assunto com 2 médicos, né? 2 médicos. E assim... Dr. Leonardo e o Dr. Tiago. Dr. Tiago Brunet. Eu fico impressionado como nós temos políticos para tudo. E principalmente agora. Agora nós vamos ter políticos que são batalhadores. Né? Aguardem. Eficientes. Aguardem. Tá. Nós temos, já não é de hoje, o Hospital São Carlos como alta complexidade. Sim, alta complexidade. Atende quantos municípios? Mais de 34 municípios. Todo o Colégio de Serra, mais um pouco então. Tá. 34 municípios. Quanto soma 34 municípios? Quase dá 800, 700? Próximo de... é menos do que 1 milhão, é menos. É menos, só Caxias dá 500, pô. Sim. Então que seja 750. Tá, 750. Quanto tem a cidade de Porto Alegre? 1.200.000. Ou seja, 10% da população do estado está em Porto Alegre. Sabe quanto eles levam de verba para a alta complexidade? 90% das verbas. Tá, mas parei um pouquinho. Porque tem a maior concentração lá. Sim, mas a maior perde pouco para a concentração da Serra, porque a Serra vem toda aqui do Hospital São Carlos, não é isso? Pelo menos foi o que eu vi até hoje. Nós temos, na verdade, Caxias não entra, entram outros municípios. Os outros. Então municípios. Tira 500. Mas chega ali em torno de 700 mil. Tá, mas então vamos pegar 12 milhões... Caxias já tem a sua estrutura lá. Vamos arredondar. 12 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul. Sim. Mais ou menos isso. Sim. Então, pega toda a verba e distribui. Vamos admitir que nós temos só 250, então. 200 que seja, aqui. Nós vamos ganhar 20% do bolo. Então, já não sobra mais 90 para Porto Alegre. Caxias tem 500 mil, tem que sobrar no mínimo mais 30%. Ou 40%. A desproporcionalidade é tão gritante que chega a ser abusiva. Por que 40%? Por que só 10% para o restante do estado? Para alta complexidade. E aí alguém me diz, não, mas o cara lá de Uruguaiana, ele vende ambulância de Porto Alegre. Pô, tem que dizer mais alguma coisa? Olha a cidade, o tamanho, a idade de Uruguaiana, para vir de lá. Meu Velho Alegrete, Santana do Livramento, olha, são distâncias. Então, por que não juntar ali no Velho Alegrete? Ou em Uruguaiana, que é uma cidade maior. Só para entender que a questão Regional. da alta complexidade tem recursos que vêm do governo federal, né? Do governo federal e também do governo do estado. Por exemplo, nós tivemos aqui na Serra, eu não sei quantos, não tenho aqui o número, nós tivemos algumas dezenas de leitos de UTI para Covid, prestem atenção, leitos de UTI para Covid desabilitados pelo governo. Então o que acontece? São leitos de UTI no SUS, eles deixaram de existir. Em Farroupilha, o São Carlos tinha, durante boa parte do período da pandemia, agora já não tem mais, eram 30 leitos de UTI. Nós tínhamos 10 antes da pandemia. Depois foi aumentando, chegou a 20, chegou a 30 leitos. A gente tinha lá 23 leitos de UTI pelo SUS. Hoje são 15, 16 leitos. São 16 SUS e 4 particulares. Mas não estão lotados. Não estão lotados, né? Por isso que há essa... Sim, a gente fala que são questão de leitos de UTI para a Covid. É claro que não dá mais para manter isso, mas o que se percebe aqui na nossa região, talvez não tanto Farroupilha, mas Caxias, há uma superlotação dos chamados leitos de UTI clínicos, que são aqueles leitos de UTI, eu adotei esse termo aqui na TV Serra, que interna tudo menos a Covid. Qualquer problema tu precisa, tu vai na UTI. Se é Covid, tem uma ala específica. Se não é Covid, tu cai lá.
E tá, é claro que a gente tem represamento de cirurgias eletivas e tudo, de alta complexidade. Então a questão da saúde ela é bem complexa. Ela é bem complexa. Quando a pandemia, teve um cara no mundo que de um dia para o outro acabou com a pandemia. Se chama Vladimir Putin. Com a guerra. Invadiu a Ucrânia, covardemente, mas ninguém mais falou em Covid. O mundo inteiro se calou diante da Covid. E agora só se fala na guerra suja, imunda. Como diria a minha mãe, trocou a fita então. É inumana, totalmente fora de contexto, numa época que se vive. Nós estamos no século XXI. O mundo conectado. E não é de hoje essa atitude intempestiva, louca, absurda. Uma paranoia, né? Paranoia começou na Chechênia, ao mundo, não sei o quê, a OTAN, ninguém fez nada. Ele anexou a Crimeia, ninguém fez nada. Então, esse é o problema. Agora, que um comediante, olha o absurdo. Mas olha que a Ucrânia está resistindo, hein? Então, veja que o cara era um comediante, sabe? Volodymyr Zelensky. Presidente da Ucrânia. Ele simplesmente trabalhou quanto tempo trabalhou? Fez comédia, fez o pessoal rir, tá? Tirando com a cara dos políticos. E aí o cara vai ser eleito com 83% da população. Chamou ele para ser o líder e ele agora está administrando uma tragédia. Olha o que é a vida e o que é o mundo. Agora uma tragédia que há muito tempo não se ouvia. E te digo mais, essa tragédia da Ucrânia, ela vai ser, em alguns aspectos, comparadas com a Segunda Guerra Mundial. E em certos aspectos até pior. Porque estão morrendo crianças, que eles não estão deixando chegar, e pessoas que chamados corredores humanitários, né? Estão começando a morrer pessoas de fome em alguns municípios do interior. O presidente Volodymyr Zelensky está pedindo uma conversa com o Putin. Tu acha que o Putin vai? Nunca. Pode esquecer, não acredito. Tomara que eu morda a minha língua. O grande fracasso das negociações, eu não sou estrategista de guerra, mas deixar as tropas estacionarem no limite, na divisa dos dois países, e toda a comunidade internacional, agora que o cara foi para a televisão todos os dias pedir, começaram a se movimentar. Devia ter se movimentado lá atrás, antes da invasão. Sim. Então, isso ficou registrado para a nossa história e para o futuro das nossas... Brevemente, porque o horário me manda embora. Quem está mandando embora Tu esteves na reunião jantar da Six Farroupilha na última quinta-feira com a palestra do prefeito Fabiano Feltrin. Tua impressão? Não, a festa foi bonita. Assim, foi uma festa, né? A gente vinha com essa falta de aglomeração há tanto tempo, e foi uma aglomeração muito bonita. Eu só espero que daqui a 72 horas não tenha resultado negativo. Mas o que eu observei? Eu estou há 25 anos acompanhando os eventos da SIC, essa história toda. Horas como presidente, horas como ex, ou como associado. Conselheiro, associado, sempre participei. Desde Bolivar Pascoal, que eu lembro que fez a primeira abertura, e antes eu não lembro se teve alguma, mas eu lembro assim, desde Bolivar Pascoal, que fez a abertura dos trabalhos da SIC. Do ano. Do ano. Então, são assim, as reuniões jantares, né? Pascoal, teve 2 mandatos do Pascoal, o Bareta, 2 do Clayton, o Pedroso também. Completou. E agora foi o Feltrin, né? Exato. Então, assim, são diversos... Na verdade, o Pedroso não, porque não chegou no final. Então, o que a gente observou? Que foi, primeiro, uma apresentação muito extensa das coisas que a prefeitura fez. Ótimo, conquistas da administração atual. Só que houve uma inversão. Nas outras palestras que eu assisti, os prefeitos vinham dizer o que estava planejado enquanto desenvolvimento do município, não o que foi feito. Então houve uma inversão, na minha avaliação, e é só olhar as palestras anteriores. Havia uma preocupação de dizer aos empresários o que Farroupilha estava... Olhar para frente. Para frente. Então, tipo um planejamento estratégico para o município, uma coisa parecida. Que, claro, aí ele podia falar alguma coisa, mas o problema é que nós não tivemos essa abertura no ano passado. Que o prefeito já está há 1 ano, mas os outros prefeitos também já estavam há 1, 2 anos. Então houve essa pequena diferença. O que eu estranhei foi que depois da apresentação dele, que foi um pouco longa, demorou mais de 1 hora, o senhor estava lá, sim. Vieram muitas pessoas, não para fazer perguntas, a pergunta foi 1 ou 2, vieram pessoas para tecer elogios
Eu acho que não era o momento, não era para isso, não sei, uma avaliação minha, muito pessoal, não conversei com ninguém até hoje, mas estou dando a minha opinião, porque eu não fujo da opinião. É o que eu observei, o que eu tenho como experiência de vida. Não é que eu não gostei, eu gostei, uma coisa bonita, a gente encontrou velhos amigos lá e tal, o prefeito saiu muito bem, ele tem uma comunicação muito boa, é um otimista, isso deu um recado otimista para o empresariado. Então eu acho que foi positivo. O pequeno senão é a demora. A demora. Tchau, até mais. Até amanhã. Obrigado, Cineiro. Um grande abraço, obrigado por ter me convidado. Até amanhã, um forte abraço. A gente se vê aqui na TV Serra.